Olá, eu sou André Gaspar e este é o podcast Só Doutores, o programa que leva até você as mentes mais brilhantes da universidade. E hoje, enfim, consegui trazer para aqui uma amiga minha para falar sobre pesquisa com crianças. O nome dela é Patrícia Júlia Souza Coelho. Nome completo, viu? Nome completo, Como né? você gosta, né? Exatamente. Tem todo um porquê essa identidade. Exatamente. E é interessante quando você me perguntou como você quer ser identificada, não pelo meu nome completo, porque faz parte da minha história, faz parte da minha identidade. Lógico que por uma questão de tempo eu não vou contar a história do meu nome completo, né? Nesse sentido. Basta o pessoal saber que Souza é seu e Coelho é do meu amigo Agripino, né? Isso, exatamente. Agripino que, olha, família de doutores. Agripino, que já esteve aqui no podcast Sou Doutor para falar sobre cidades pequenas. Então, se você quer saber a diferença entre cidade, município, vila, ele conta isso direitinho. Então, vai lá no podcast de Agripino, Coelho, e assiste, viu? Exatamente. Já fiz a propaganda do seu marido, viu? Pronto. E aí aproveita a oportunidade, né, para divulgar essa produção dele, que é muito importante, né, em diferentes áreas. Inclusive, eu também utilizo como referência para as minhas pesquisas que acontecem em contextos rurais, no território do Cisal. Né? Então, são pesquisas voltadas para a educação, mas que levam também em consideração questões geográficas. Exatamente, exatamente. E aí a gente tem um campo conceitual que a gente dialoga com a geografia. Perfeito. Então, enfim. E hoje a gente vai falar sobre pesquisa com crianças. Exatamente, que é importante para quem? Para pais, mães, educadores, educadoras, né? Mas principalmente para as crianças, né? Olha, e aí, assim, é interessante a gente demarcar o lugar da criança nessas pesquisas. A gente sabe que durante um bom tempo, e a gente tem uma vasta produção de pesquisas sobre crianças, né? Olha só. Em que a criança, ela está ali, de certa maneira, numa condição mais passiva dentro desse processo de investigação. E quando a gente traz essa proposta de pesquisa com criança, as crianças, elas são participantes ativas dessa produção de conhecimento. Elas são protagonistas, porque a gente está respaldado em uma concepção de criança que é protagonista, que apreende a uma cultura em que ela está inserida, mas que também produz cultura. Sim. Né? E para pensar em pesquisas relacionadas às infâncias, aos modos de ser e de viver das crianças, elas precisam estar neste cenário. Né? Então, essas pesquisas com crianças nos permitem ouvir essas crianças, entender os modos de ser e de viver, a cultura que elas produzem a partir da interação com seus pares. Muda a preposição e muda tudo. Exatamente, de exatamente. Sobre pra com. Exatamente, exatamente. E aí a gente tem todo um campo teórico, metodológico, né, para respaldar o desenvolvimento de pesquisas com crianças, que ainda é um grande desafio. Sim. Né? Porque não é algo tão simples como parece, né? Eu vou querer saber daqui a pouco sobre isso, sobre essa virada de chave que implica também essa mudança de preposição, de sobre crianças e com crianças. Isso. E o que é que a gente ganha com isso. Mas antes, Paty, eu queria saber o que te levou a fazer pesquisa com crianças, né? O Paulo Freire dizia que a gente não nasce educador, a gente se torna educador. Exatamente. Então, como foi esse processo de construção da identidade docente contigo? Ai, é sempre muito prazeroso, viu, André, falar sobre isso. É uma constituição mesmo, né? É um desenvolvimento profissional, mas também pessoal, né? São interfaces entre o que é pessoal, o que é profissional e o que também se configura numa perspectiva de formação acadêmica. E aí eu não posso deixar de falar um pouco sobre essa minha história de vida entrelaçada com processos de formação e também de atuação profissional, a partir dessa pergunta que você faz. Então, eu fiz o antigo curso de magistério. Olha, né? também. Estamos em sintonia. Exatamente. Temos outros projetos futuros também. Vamos continuar, né, de repente, nesse processo aí de formação convergente. E eu inicio a minha trajetória enquanto professora na educação infantil. Assim que eu termino o curso de magistério, quando eu tinha
19 anos, né? Isso eu estou falando de uma atuação profissional formal mesmo, né? Já com carteira assinada, tudo direitinho, numa pequena escola localizada no bairro do Costa Azul, aqui em Salvador. E aí, assim que eu termino, eu ingresso nessa trajetória docente e sou presenteada com uma turma de crianças de 2 anos que estão indo para a escola pela primeira vez, né? E a maioria ali, crianças, filhos, filhas, né? Únicas e únicos, né? Então, é algo também que foi um grande desafio, lidar com as mães, com os pais que estavam ali deixando seus filhos, suas filhas pela primeira vez em um outro contexto social que é a escola. E eu aparentemente achava que seria algo fácil, algo tranquilo, ser professora de crianças pequenas, né? Com 19 anos, muita energia física eu tinha para dar e vender, né? Tinha um conhecimento, fiz um bom curso de magistério, me impliquei no meu processo de formação e achei que ia ser algo tranquilo. E para minha surpresa não foi. Até hoje, se alguém me perguntar qual foi o grupo que você trabalhou que foi mais desafiador, eu continuo dizendo que foi esse grupo de crianças de 2 anos. Então, para começar, as crianças chegavam chorando, estavam se adaptando àquele novo contexto. Os pais também com muitas expectativas, as mães também com muitas expectativas, né, com ansiedades naturais. Você vai estar deixando pela primeira vez, né, o seu filho, sua filha, em um outro contexto. E eu não sabia lidar com isso. Por quê? Apesar de ter me implicado com o curso de formação, meu curso de formação ele não foi especificamente para a educação infantil. Então, esse é um ponto que eu venho batendo muito, né, desde que eu comecei a perceber que, para ser professor e professora de educação infantil, você precisa ter uma formação consistente. Né? Não é simplesmente ter jeitinho com criança. Não é simplesmente estar na condição de ser mulher, né? Porque tem essa ideia de que a maternagem é algo natural para a mulher, né? Então, a mulher vai saber cuidar de criança. Vai muito além disso. Exige uma formação consistente. E isso eu me dei conta nessa minha primeira experiência como professora. Porque eu não sabia lidar com aquele momento de adaptação. A ideia, talvez, né, da escola, essa é uma hipótese, é de que ela é uma recém-formada, então vamos dar uma turma de criança pequena que vai exigir menos dela no que se refere a operar com conteúdos, né, preparar para a alfabetização, enfim, para os anos que nós denominamos hoje do ensino fundamental. Mas, no entanto, foi algo desafiador. As crianças ali em um contexto diferente, né, precisando estar interagindo com outras crianças, e era natural na época que uma mordia a outra para disputar um brinquedo, enfim, e você não ter um repertório, né, teórico e metodológico para lidar com aquela situação. Sim, como fazer essa intervenção? Como fazer essa intervenção. E aí você vai fazendo a partir de sua sensibilidade, como diz um amigo meu, sensibilidade pedagógica, né? E você vai percebendo e vai lidando com isso, mas isso gera, sim, uma insegurança na sua atuação profissional. Então, eu me dei conta disso e eu disse, eu não posso estar em uma turma de crianças tão pequenas sem entender o que são, de fato, as crianças, né? Como contribuir para o desenvolvimento integral das crianças. E aí eu fui fazer o curso de pedagogia na UCSAL. Onde eu me formei também, olha que maravilha. Exatamente, aí, ó. E aí fui para o curso de pedagogia um pouco com essa esperança. Mas o curso de pedagogia, na época, não preparava para a educação infantil também. Né? Então, eu não tive tantas respostas, mas tive alguns caminhos. E eu penso que nesse processo de formação, a psicologia me ajudou bastante, né? Porque aí eu fui acessar o próprio Piaget, o Vygotsky, o Vallon, né? O próprio Freud na psicanálise, entender essa questão das mordidas, eu entendia naquela época, né? A partir da fase oral de Freud. E aí isso eu fui levando também para os diálogos com os pais e com as mães nas reuniões pedagógicas. E aí, como você falou muito bem na tua pergunta, você vai se constituindo nessa trajetória, né, de profissional.
E aí eu segui na docência, na educação infantil, passei por todas as turmas de educação infantil, fui alfabetizadora, fui professora também do ensino fundamental dos anos iniciais e querendo cada vez mais entender esse universo da criança. Né? E quando eu chego no ensino fundamental, por que se rompe, né, com a perspectiva de que o brincar é constituinte para a criança, e aí as crianças sentam em cadeiras, né, e tem que se apropriar de conteúdos de diferentes áreas, numa perspectiva ainda fragmentada. O brincar é algo secundário no cotidiano das crianças do primeiro, do segundo ano, do terceiro ano, do ensino fundamental. Então, tudo isso vai me instigando, vai me provocando, e eu vou buscando, né, ampliar. Faço a especialização em psicopedagogia pela UFBA. Ela tem, né, na época, a abordagem era uma abordagem psicanalítica, muito interessante, também para entender essa questão das dificuldades de aprendizagem. Não atuei como psicopedagoga, foi algo que contribuiu para a minha atuação profissional no sentido da docência, né, com crianças, mas não avancei nisso com a especificidade mesmo da psicopedagogia. E começo a querer entender o que de fato é infância. Existe uma concepção única de infância? O que são as crianças, esses seres tão pequenos? Né? A gente tem até uma concepção na Idade Média, segundo a qual a criança era um mini adulto, né? Exatamente. Aí a gente vai ali nos estudos de Philippe Herriez, né, na história social da família e da criança, que é um clássico para que a gente possa tá compreendendo mesmo essa concepção de infância no decorrer da história da sociedade ocidental, né? Então, você faz aí uma referência muito importante, né? Você aponta algo que é muito importante. E entender isso é importante para um professor, para uma professora que atua na educação infantil. Porque senão a gente vai para a nossa atuação profissional, desenvolver nossas práticas pedagógicas numa perspectiva ainda adultocêntrica, numa perspectiva abstrata, né, de infância naturalizada, universal. E a gente sabe que existem infâncias. Sim. Né? Infâncias no que se refere a essa constituição que é histórica, que se entrelaça com o contexto social e cultural em que a criança está inserida. Né? Infância como algo que demarca uma etapa geracional. Então, é importante a gente ter essa compreensão para que a gente possa planejar essas práticas pedagógicas e educativas. E aí, nesse movimento, eu faço um curso de especialização na UNEB, Metodologia do Ensino, Pesquisa e Extensão, né, que foi a minha segunda especialização, em que eu tive como orientadora a professora Estela Rodrigues, e eu fui desenvolver um estudo mesmo bibliográfico para entender isso. O que é infância, o que é ser criança, dentro desse contexto da nossa sociedade ocidental, como isso que se constitui. Então, essa obra de Philippe Herriez foi uma referência importante nesse decorrer da pesquisa, mas não a única. A gente não para somente nas discussões de Philippe Herriez. A gente, inclusive, já traz algumas problematizações, né, em cima do que se apresenta. Mas me ajudou bastante. Então, eu fico imersa nesse estudo e tentando compreender isso. E aí eu afunilo para um contexto mais específico, no mestrado e no doutorado, que é entender os modos de ser e de viver das crianças que vivem em localidades rurais. É interessante você falar que afunila, e aí vem a concepção do mestrado e do doutorado como uma pós-graduação stricto sensu. Exatamente, esse é o sentido, né? Exato. Muito bacana você ter ressaltado isso. E aí, assim, eu desenvolvo a minha pesquisa no mestrado no município de Itaberaba. Né? Então, eu já tenho um respaldo. A terra do abacaxi. A terra do abacaxi, lá no Piemonte da Chapada, porque eu começo... saio da educação infantil, faço uma seleção para a universidade, e é interessante que eu
pela experiência docente como professora de educação infantil, como professora de crianças, né, também, nos anos iniciais, eu digo, eu tenho algo a contribuir também para outros que estão no processo de formação, e aí eu almejo ser professora da universidade. Faço uma seleção para professora visitante, porque eu já estava também vinculada a uma instituição de ensino superior aqui em Salvador, e sou aprovada e vou lidar com formação de professoras e professores no curso de pedagogia lá no Campus 13, na UNEB. E isso... Aí você já tinha terminado o doutorado? Não, isso é anterior. Certo. É anterior. E é a partir dessa experiência e da minha vinculação com o projeto de extensão, A Criança no Centro da Roda, que emerge o meu projeto de mestrado. E nesse projeto de mestrado, dentro de uma abordagem autobiográfica das narrativas, né, das professoras de educação infantil de localidades rurais, eu vou entender melhor qual é a concepção de infância e educação infantil que essas professoras têm, né, a partir dessas narrativas. Para que daí a gente possa pensar em um currículo que esteja, de fato, contextualizado com esse protagonismo da criança, com essa criança que é ativa, com essa criança que não está somente para aprender a cultura que já existe, mas também produzir a sua cultura através da interação dela com os pares, né? Sejam os adultos que ela convive, como também as próprias crianças que fazem parte, né, desse momento geracional dela. E aí eu faço essa pesquisa com as professoras. Elas participam ativamente, a gente faz a interface da pesquisa também com o curso de extensão, de formação para essas professoras que atuam, né, em localidades rurais, no município de Itaberaba, né, em vários... agora, depois do professor Agripino, né, nos povoados lá em Itaberaba. Mas finalizo reconhecendo a contribuição desse estudo, até porque foi também desenvolvido um trabalho de extensão, até para a recolha dos dados, mas, acima de tudo, para contribuir para a formação dessas professoras, porque, infelizmente, elas não têm oportunidades formativas, a maioria, né, dos municípios. Essas professoras que atuam em contextos rurais, elas não têm tanta oportunidades formativas. A gente ainda tem professoras que não têm a formação em ensino superior, né, indo contra o que a lei determina, 9394 de 96. E aí vem o PAFOL para ajudar, né? Exatamente. Esse programa de formação tão importante. Tão importante, né? Que a gente precisa também reconhecer aqui para a formação dessas professoras, desses professores. A gente ainda tem uma realidade muito de vinculação contratual, não são efetivas, há uma rotatividade muito grande. Isso tudo traz impactos para a educação e especificamente para a educação infantil nessas localidades. E quando eu finalizo, eu começo a trazer, a pensar, a fazer outros questionamentos, né? O que é realmente ser criança? Porque existem pesquisas sobre crianças, mas não com crianças. Se existem, onde eu vou encontrar? Então, eu comecei a fazer essa busca. E aí eu me deparo com uma produção muito importante para quem está nesse movimento, que é justamente a obra Sociologia da Infância, de William Corsaro, né? Em que alguns conceitos aqui, que eu falei de forma, lógico, bem superficiais, né, emergem dessa produção, como protagonismo, cultura de pares, né? Então, é importante a gente estar reconhecendo isso, essas obras que vão nos ajudar a pensar na criança nesse lugar. E são vários conceitos de criança, né? Exatamente, que são construídos, né? E aí a gente pensar... E esses conceitos reverberam no modelo pedagógico. Sim. Né? Que é desenvolvido... Cada conceito vai fazer com que você age de uma determinada maneira. Exatamente. Então, tem um conceito, por exemplo, de socialização. Né? É um conceito que ele emerge na modernidade. E aí a criança ela é socializada na escola, para que ela atenda às demandas da sociedade no futuro. Sim. Então, a criança vista como sem devir,
né? Um ser que precisa passar por um processo de escolarização, de preparação para atender a essas demandas dessa sociedade essa que a gente precisa também identificar, sociedade capitalista. Sim. Né? Então, e quem acessa essa educação formal ofertada na escola? A elite. Então, quando a gente traz esse recorte temporal da modernidade. E os meninos, né? Então, qual era a concepção que se tinha aí, né? De infância e de criança? Tá entendendo? Então, assim, precisamos fazer essa articulação, né? Com aquele momento histórico, a articulação com a concepção que nós temos de sociedade e que vai reverberar na formação dessas crianças. É interessante que quando a gente começa a pesquisar, vem uma série de problemáticas. Porque nós temos determinados conceitos já afirmados que vão sendo desconstruídos. E durante o processo de pesquisa como é o seu, durante toda uma carreira de reflexão sobre a criança, esses conceitos eles vão tomando outras formas e vão seguindo para outros lugares. E assim, o momento em que a gente está, enquanto professor, enquanto pesquisador, determina também a forma como a gente vê um determinado elemento. Aí eu queria saber de você, Paty, qual seria o conceito que você tem hoje para você, de criança, para trabalhar em sala de aula? Né? Então, como é que a gente poderia definir, dentro desses conceitos, aquele que você acha que não seja necessariamente o correto, mas o que está mais voltado para uma realidade? Pois é. Infelizmente, se a gente fizer uma articulação com a realidade, a gente vê que ainda essa concepção que se constituiu na modernidade ainda está muito presente nas escolas. Ainda existem muitas escolas de educação infantil que a preocupação é preparar para o ensino fundamental, numa perspectiva mesmo de escolarização. Sem reconhecer a cultura da criança e sem reconhecer a criança como protagonista do seu processo de aprendizagem. Né? Então, isso é algo que a gente precisa ficar atento. Eu sou professora também de um componente curricular que é estágio, e esse sempre tem sido o desafio. E no processo de formação das estudantes, e aí eu utilizo o mesmo gênero feminino, né? Porque a maioria que atua na educação infantil, que está no curso de pedagogia, é formado por mulheres, ainda tem essa concepção de que vão preparar as crianças para os anos posteriores. Não reconhecendo a educação infantil como uma etapa importante de multilinguagens, e que a gente precisa ter um olhar interdisciplinar, transdisciplinar, né, para que, de fato, a gente possa compreender essa criança e pensar em proposições pedagógicas, né, em intervenções pedagógicas que favoreçam o seu processo de aprendizagem. E por que não dizer construir isso com as próprias crianças? Então, é uma mudança de concepção, é uma mudança de postura. E dizer isso para você, que isso é fácil, não é. Não é, porque a gente tem aí algo muito enraizado historicamente e que ainda acontece em muitas instituições de educação infantil, né? E, infelizmente, essa é a ideia. E agora eu falo disso não somente através do meu estudo ou das minhas observações como professora de estágio, dos meus diálogos com as estudantes e com professoras que atuam na educação infantil. Eu falo também a partir do que as crianças me disseram na pesquisa do doutorado. Né? Porque o doutorado, a gente já considera essa criança dentro do processo da investigação. Então, a pesquisa é com as crianças. Então, aí a gente tem também uma mudada de chave nas suas pesquisas. Exatamente. Porque antes você pegava o depoimento das professoras. Isso. Agora se pegou das crianças. Das crianças. Tornando-as protagonistas. Protagonistas. E aí, foi algo extremamente desafiador. Porque, por mais que você leia, que você entenda e que você comungue com aquela concepção apresentada por William Cossaro, por Manuel Sarmento, né, do Minho, que também foi uma referência muito importante, quando você vai para o cotidiano, é tudo muito mais desafiador.
né? A gente tem variáveis aí que trazem impactos para o desenvolvimento dessa pesquisa numa perspectiva que você idealizou no seu projeto, por exemplo. Né? E são muitas as dificuldades. Mas, assim, você faz essa pergunta e a minha concepção é: as crianças são seres pensantes. As crianças têm capacidade de refletir sobre as suas experiências. As crianças são protagonistas, as crianças podem, sim, elas são propositivas também diante dos problemas que elas vivenciam no seu cotidiano. Né? As crianças, elas compreendem essa cultura e elas terminam também, essa cultura também vai constituindo o seu modo de ser, mas elas também produzem a sua própria cultura. As crianças, elas compreendem esse mundo através de diferentes linguagens. E aí vem também aquela concepção de Gardner, segundo a qual nós temos várias inteligências. Exatamente, né? Exatamente. Intrapessoal, interpessoal, espacial, musical. Então a ideia é trabalhar tudo isso com as crianças, né? Exatamente. Mas não numa perspectiva disciplinar. Sim. Enquadrar essas inteligências ou essas experiências, ou como a própria BNCC denomina, de campos de experiência, numa perspectiva de disciplinar. Então, a linguagem artística, não. No componente de artes. É uma questão mais integrativa. Integrativa, né? Interdisciplinar. Porque as crianças, elas não pensam de forma fragmentada. Sim. Essa é uma produção da modernidade, a fragmentação do conhecimento, né? Você sabe disso como colega também da universidade. Elas pensam de forma interdisciplinar, interligadas. Aí a escola vai mostrando o caminho da fragmentação. Agora é aula de português, agora é aula de matemática, agora é aula de história, aula de geografia. E às vezes você não vê nexo entre esses campos de conhecimento. Exatamente. Então, essa é a concepção que eu tenho, mas que é muito desafiador para mim ainda hoje. Sim. Né, dialogar com as pessoas, né, para que as pessoas possam, através também das suas experiências de formação, através dos seus estudos, estar ressignificando essa concepção de infância ainda muito presente, que é essa infância universal, né, que essa criança, todas as crianças são puras, são inocentes, que também é algo que está presente na obra de Philippe Arririer, né? Algo que se constitui também, que precisa e que corrompe a sociedade. Aí a gente vai para Rousseau. Tudo isso que vai se constituindo na história da Idade Média, da Idade Moderna, para que a gente possa pensar a criança nessa contemporaneidade. Essa criança em uma outra perspectiva, que faz parte de culturas diferentes. Em uma mesma localidade rural, você tem crianças que vivem experiências diferenciadas. Por exemplo, na pesquisa tinham crianças que viviam em uma casa que não tinha energia elétrica, mas tinha outra que assistia vários DVDs, em que a cultura midiática estava muito presente na vida dele. E viviam na mesma localidade. Então, como é que a gente pode estar pensando na criança numa perspectiva universal? Todas são iguais. E, desse jeito, todas vão aprender de forma da mesma forma, né? No mesmo ritmo, no mesmo movimento. E aí há uma decepção muito grande para as estudantes do curso de pedagogia, por exemplo, se a gente não traz problematizações sobre a concepção de infância, sobre a concepção de criança, o que é que elas entendem de criança, atrelada a um contexto social e cultural, que quando elas vão para a atuação, elas se decepcionam. Sim. Elas se frustram, porque elas estão lidando com um grupo de crianças que têm diferentes realidades, diferentes experiências, né? E que estão em diferentes níveis de aprendizagem. Elas estão lidando com a criança real, não com a criança ideal, que foi construída lá na modernidade. Entende? Sim. Então, esse é um grande desafio. E, infelizmente, ainda temos muito o que aprender e o que pesquisar. Pesquisar com criança foi, para mim, algo novo, inaugural na minha vida e algo extremamente desafiador. E nessas pesquisas, Paty, como é que você encarou a questão do aprendizado, mas não do aprendizado das crianças, e sim dos professores? Porque o Paulo Freire também dizia que um bom ensinante é sempre um bom aprendente. Exatamente. Isso significa que nós também aprendemos com as crianças. Sim. E aí, como é que fica esse processo de aprendizagem do próprio professor, que às vezes vai para a sala de aula, no ensino infantil, pensando somente em ensinar, mas não
em uma troca de experiências. Exatamente. A centralidade da pesquisa que eu desenvolvi foi com as crianças, né? Lógico que eu tive acesso à professora, uma professora da comunidade, que foi na comunidade Água Boa, em uma escola, em que havia uma sala de educação, uma turma de educação infantil, mas também de outras etapas da educação básica. Não, era uma escola exclusiva de educação infantil. E ela, infelizmente, fechou, né, em 2017, logo após o desenvolvimento da minha pesquisa de campo. Mas, assim, quando você fala do professor e da professora, é uma pesquisa como essa, em que a gente escuta as crianças, o que é significativo, quais são as aprendizagens experienciais, né, que se apresentam naquelas narrativas, como isso pode estar contribuindo a pensar em uma proposta pedagógica, a pensar em um currículo para elas, né? E com elas, isso vai ganhar força em processo de formação. Né? Então, a formação do professor e da professora de educação infantil é algo muito sério, que precisa, de fato, ser considerado. Seja a formação inicial nos cursos de pedagogia, mas seja também nessa formação em contexto, né? Essa formação contínua, essa formação permanente. E foi a partir das narrativas das crianças que algumas entradas convergiram nas narrativas que elas apresentaram. Alguns eixos foram convergentes que eu fui percebendo. O brincar não é porque o Piaget fala, Vygotsky fala que o brincar é importante. É porque as crianças estão falando que o brincar é importante. E contribui para a constituição da sua aprendizagem no âmbito experiencial, em que elas atribuem sentido. Sim. Né? Porque é o simbólico que está ali sendo movimentado. Né? Exatamente, exatamente. Mas uma coisa é o Piaget falar, uma coisa é o Vygotsky falar, outra coisa é a criança falar. E por que isso, de certa forma, é secundário no cotidiano das crianças? É um passatempo. Se sobrar tempo, brinca. Não é valorizado. E todas as crianças que participaram da pesquisa disseram: eu gosto de brincar, eu brinco. É o universo dela. É o universo dela. E isso tem que fazer parte do cotidiano também nas instituições que elas estão inseridas, como a escola, como a creche, né? Então, elas precisam vivenciar experiências de qualidade, ampliar o repertório do seu brincar a partir da interação com seus pares. Parece que, às vezes, o brincar se torna um problema na cabeça de alguns professores. Então, a gente tem essa concepção na educação, no ensino fundamental e médio também, a gente meio que exclui o brincar. E depois, quando essa criança se torna um adulto e vai trabalhar, muitas vezes as empresas ofertam treinamentos corporativos. E o que muito se faz nesses treinamentos? Resgata-se o brincar. Exatamente. Olha a ludoterapia aí, todo esse processo. Então, volta. E aí é importante isso que você está trazendo. Por que não, no curso de formação de professores e professoras, a gente investir também com essas estudantes que estão nesse processo de formação para que elas reconheçam esse brincar? Sim. Né? Então, a gente tem um componente curricular que muitas vezes traz questões, né, teóricas, metodológicas, mas isso às vezes é muito pontual. A gente precisa estar dialogando com o que os sujeitos que estão lá no contexto das escolas estão nos dizendo. Esse é o desafio. E aí são as professoras da educação infantil, são as crianças. O que eles estão nos dizendo? Quem está no chão da sala. Que estão ali naquele cotidiano, né? O que eles anunciam e o que eles também denunciam através das suas narrativas apresentadas em nossas pesquisas. Né? E as crianças que participaram da minha pesquisa, elas denunciaram. Foi uma pergunta que eu realizei, perguntei assim: você gosta da escola? Gosto. Por quê? Aí veio, porque eu brinco com meus amigos, porque eu brinco, porque eu faço isso, enfim. E o que você mudaria na sua escola? Faria um parque. Né? Minha escola teria mais brinquedos. Então, ou seja, ela denuncia que é uma escola que não está estruturada para elas, que não atende às necessidades delas. Né? Então, o que a gente faz com isso? A gente engaveta?
Não, a gente tem que estar dialogando, né, com a sociedade civil, com os representantes, né, governamentais, para que eles possam estar pensando sobre isso, sobre esse direito da criança. As crianças, né, elas têm uma capacidade de denunciar também a partir daquilo que elas vivenciam. E aí eu me recordo que no processo da pesquisa, eu mesmo fiz questão de ir no transporte escolar com elas, né? Teve autorização, tudo direitinho do município, de Serrinha, e tive esse apoio, né, da secretaria para o desenvolvimento dessa pesquisa, e ia com elas, no meio delas. E aí uma criança na época, acho que ele ainda estava com 4 anos, depois ele fez 5 e ele era muito comunicativo. Ele disse, que absurdo, olha para aqui. Essa estrada cheia de buraco, tem que tampar esses buracos. Porque havia chovido, então estava cheio de buraco. Sim. Se uma pessoa passa de moto, cai. Então, ele foi ali denunciando aquela realidade. Uma percepção política. Exatamente. E é importante que a gente também reconheça, porque muitas vezes a gente acha que aquela criança não sabe de nada, a gente aqui vai inserir o conhecimento nela, ela, né, nesse sentido mesmo. Aí a gente vai para Paulo Freire de novo, na educação bancária, depositar. Não! Elas estão ali refletindo, elas estão problematizando, elas têm uma posição política. Sim. E a partir disso que você coloca, eu lembro da narrativa da diretora da escola, que foi uma narrativa bem interessante, quando ela disse que tem as reuniões, né, para discutir o projeto político-pedagógico com representações, inclusive representação de criança nessa reunião, que eu achei muito bacana. E na hora de assinar a ata, a menina que estava representando as crianças, né, ela deu uma esponjinha para botar o dedo, achando que ela não ia saber escrever o nome, alguma coisa assim. Aí a menina seriamente olhou para ela e disse assim, eu sei escrever meu nome. E ela foi lá e escreveu o nome dela na ata. Olha só. O nome completo. Como a gente, às vezes, né? Essa foi uma narrativa interessante, né? Como a gente, às vezes, subestima as crianças. É verdade. Eu passei por isso com Júlia, não foi, Anny? Júlia tá com a carteira de identidade não alfabetizada. Isso, exatamente. Ela brigou com a gente. Não, eu quero trocar minha carteira de identidade porque eu sou alfabetizada. Aqui tem não alfabetizada? Eu sou alfabetizada. Engraçado isso que você tá trazendo, que essa semana, né? E aí, uma coisa puxa a outra. Aconteceu exatamente isso com o Pedro. Meu filho tá com 12 anos, vocês sabem. Né? E na carteira que a gente sai, com uma questão de identificação, com medo às vezes até de perder, porque às vezes ele leva até para a escola e tudo, tá a carteira antiga dele. Ele já tem a carteira assinada por ele, sim, mas fica em casa, guardada, né? E quando a gente foi dar a vacina essa semana, na quarta-feira eu fui vacinar, que ele tinha 2 vacinas para tomar por conta da idade. Quando eu entreguei o documento, ele viu a carteira não alfabetizada. Ele fez o mesmo questionamento de Júlia. Ele também não ficou confortável com aquilo. Olha. Não, eu sou alfabetizado. Cadê aquela outra? Ele sabe porque ele foi fazer a outra. Cadê aquela outra? Não, aí a gente foi explicar. Mas perceba que muitas vezes é o nosso olhar enquanto adulto, né? Então a gente precisa também ressignificar essa nossa visão, que é essa visão adultocêntrica. Não. Sim. Você bem conhece o professor Agripino. Não, tem que deixar essa aqui em casa, porque se perder, porque não sei o quê. E aí usa essa quando a gente vai sair. Mas ele viu e ele problematizou. Sim. Eu já sei assinar o meu nome. E depois ele ainda salientou, olha, eu já fiz 12 anos, agora vai ter que mudar. Não vai ser nem mais aquela, tem que ser outra. Porque a partir de 12 anos tem que fazer uma outra carteira de identidade. Ele já fez, ele já assinou, a que fica lá em casa, mas agora, com 12, tem que ter uma outra carteira, é o que está recomendável lá, né? Olha, o que é recomendável. Sabia. Pedro sabe disso e eu não sabia. Pois é, e aí... Parabéns, Pedro. Show de bola. Então, enfim, né? É para que a gente possa ir se dando conta... que isso faz parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Quando você traz esse questionamento de Júlia. Quando eu trago também esse questionamento de Pedro. Então, eu percebo que são crianças ativas, são crianças participativas, são crianças que estão reconhecendo os seus direitos. E mesmo que a criança não diga,
ela está ali processando. Exatamente, ela está processando. Então, a minha pesquisa, a gente tem as narrativas essas que foram recolhidas, né, durante o trabalho de campo, através de uma roda de conversa. Então, a gente desenvolveu a roda de conversa e depois é o que eu denominei de diálogos, né, com as crianças, diálogos narrativos com elas. E, lógico, para desenvolver uma pesquisa com criança, você tem que pensar muito bem que dispositivos metodológicos você vai utilizar. Né? Até mesmo para passar pelo conselho de ética, né? Todo um protocolo. Exatamente, todo esse protocolo. Mas indo para a parte mesmo metodológica, a minha atuação como professora de educação infantil me ajudou bastante. Né? De você reconhecer qual é o tempo daquela criança, quais são os sinais de que aquela criança diz, já não quero mais continuar nesse movimento, já estou querendo mudar, isso já não me agrada. Como você incentivar? Então, eu tive que pensar nesses dispositivos metodológicos. E a minha experiência como professora me ajudou nisso. Lógico, dialogando também com autores que desenvolvem pesquisa com crianças. E uma autora que eu quero ressaltar aqui foi a professora Maria Conceição Passege, da Universidade do Rio Grande do Norte, né? Dentro da abordagem metodológica que eu escolhi, que foi a pesquisa autobiográfica, através das narrativas das crianças, em que ela desenvolveu uma pesquisa interinstitucional, né, para saber, né, o que é escola para as crianças, né, envolveu também outras universidades. Então, essa foi a minha primeira inspiração para pensar também metodologicamente dentro da abordagem que eu faço a minha opção para o desenvolvimento da pesquisa, que foi a pesquisa autobiográfica através das narrativas. E aí eu tive que pensar sobre isso. E aí, mais uma vez, as crianças entram em cena, né, de como pensar sobre isso. Inicialmente, eu tinha pensado, quando eu estava ainda na questão do projeto, em trazer uma representação de uma personagem típica lá do território do Sisal. E aí eu pensei em um vaqueiro, né? Porque em Serrinha tem a vaquejada, a famosa vaquejada, que as crianças vivenciam esse cotidiano, cavalgadas, essas coisas. Pensei num vaqueiro. Então, estava me achando nesse sentido, né? De utilizar esse vaqueiro para ser um dispositivo de diálogo com as crianças nas rodas. Mas um belo dia, eu me organizando, estava de licença para viajar para o desenvolvimento da pesquisa de campo. Meu filho pergunta: mãe, você vai para onde? Vou para Serrinha. Vou fazer o quê? Vou fazer pesquisa. Ele começou a perguntar. Pesquisa com crianças e tal. Eu vou querer saber como é a escola deles, que é uma escola que é em um lugar, né, denominado rural. Fui explicar tudo para ele, né? Aí ele disse, eu fiz, E é diferente da minha escola? Então, ele começou a querer saber como era a escola dessas crianças que eu ia pesquisar e fazendo também essa comparação com a dele. E aí veio a ideia. Veio o start, né? Exatamente. Eu disse, por que não, em vez do vaqueiro, ter um personagem que represente um menino que vive num contexto urbano, querendo saber o que é uma escola rural. Essa seria, digamos assim, a questão que eu iria levar para as crianças, né? Para ter iniciar esse diálogo com elas. E aí eu descobri uma artista que ela fazia boneco dos desenhos das crianças. Olha só. Uma artista, Liliane Almeida, quero falar aqui também no podcast, um trabalho lindíssimo que Ela ela é de onde? desenvolve. Ela é daqui de Salvador. Salvador, né? De Salvador. Então, a criança faz o desenho e, às vezes, assim, aquela figura humana de 3 anos, 2 anos, que a criança começa a desenhar bolinhos, os pezinhos, e ela transforma aquilo em um boneco. Nossa, pode virar uma recordação para os pais. Exatamente, né? E para as crianças, acima para as de crianças, tudo. olha. Né? Centralidade às crianças. E aí eu tive a ideia. E aí pedi a colaboração do meu filho. Pedi que ele fizesse um desenho representando ele. Né? Na época, ele estava com 6 anos de idade. E ele fez essa representação com a farda da escola que ele estudava e tudo. E pedi que ele dissesse um nome, como é que ele gostaria de ser chamado, que não fosse o nome dele verdadeiro. Porque aí a gente já começa a pensar também sobre algumas questões éticas, né? Então, não vamos colocar o nome verdadeiro da criança, né? O próprio comitê exige isso. Só que não sou eu que vou dar o nome para a criança, esse nome fictício. Ela né? mesma. Elas mesmas. E elas vão dizer por que escolheram esse nome. E aí, na época, ele envolvido com futebol, até hoje ele mas na época, o ídolo dele era Cristiano Ronaldo. Então,
ele disse que queria ser chamado de Cristiano Ronaldo. E aí foi. E aí, assim, no meu primeiro encontro, para apresentar o projeto para as crianças, porque esse projeto foi apresentado, né? As crianças se manifestam. Quem é para toda a turma? Algumas crianças se manifestaram que tinham interesse. Chamamos os pais, né? Para que as mães, os pais não, as mães, porque as mães que foram, para apresentar, para que elas pudessem também assinar o termo de consentimento livre. As crianças também assinaram. Ah, mas tinha crianças que não assinavam. Sim, botava lá do jeitinho delas. E a gente colocava o nome. Mas ali tinha um grafismo dela dizendo, eu aceito participar da pesquisa, né? E tudo apresentado também através de um diálogo que tivesse convergente com a idade, com a compreensão delas, né? E aí, Cristiano Ronaldo viajou comigo. E foi para essa roda de conversa. E aí fizemos esse movimento. Eles se desenharam, eles se apresentaram. Eles também... Aí escolheram o nome. E aí a gente fez também esses bonecos, né? Que entrou nesse movimento. Entrou também nesta roda. E a pesquisa foi acontecendo através de diálogos. E essas narrativas foram se constituindo. E Passege, ela coloca em um dos textos dela que as narrativas das crianças são muito curtas, de fato. Sim. De fato. Então, essa interação, e por isso que eu chamei, né, desses diálogos com as crianças, não chamei de entrevista, mas chamei de diálogos, essa interação ela é importante. Mas a ideia não era eu levar perguntas prontas para elas e elas me responderem. As perguntas iam emergindo dentro desse processo de diálogo, tanto nas rodas de conversas como também individualmente. Então, esses dispositivos metodológicos, eles precisam ser bastante pensados para que as crianças se sintam também mobilizadas a colaborar com esse estudo, né? Então, é algo que é importante a gente salientar, além de todos aqueles cuidados que são exigidos pelo Comitê de Ética e que eles são muito rigorosos quando se trata de pesquisa com crianças, com adolescentes, né? Então, que a gente precisa também salientar isso. Que bacana. E se você fosse... É difícil isso que eu vou te pedir, viu? Mas para eleger um aspecto da conclusão da pesquisa que você possa dizer que para você é central, o que é que ela te forneceu, assim, de Para mim, o que é central? As crianças precisam fazer parte da roda de tudo que se refere a elas, das decisões que são tomadas muitas vezes para elas, mas elas precisam fazer parte. E isso perpassa, primeiramente, de uma escuta que realmente esteja atenta ao que as crianças nos dizem, né? E para isso, a gente precisa investir na formação dos professores e das professoras, né? Repensando, inclusive, esse currículo de formação inicial das professoras e dos professores que vão atuar na educação infantil, né? Então, é necessário que a gente apresente e dialogue com um repertório teórico-metodológico convergente a essa ideia do protagonismo da criança. O que passa também pela preparação do professor, da professora. Exatamente. E eu já vi que você trouxe materiais aqui interessantíssimos que podem servir, né, para esse pessoal. Então, assim, ser professor, ser professora de educação infantil exige estudo. E a gente sabe aí dentro desse processo de formação e até analisando o próprio currículo do curso de pedagogia, que quando se fala de criança, se fala muito, né, dos estudos de Piaget, de Vygotsky, de Vallon, dentro do campo da psicologia do desenvolvimento, mas a gente tem outras áreas do conhecimento que precisamos também acessar e compreender. Então, há exemplo da sociologia com recorte da sociologia da infância. Então, eu trouxe aqui, né, para compartilhar com vocês este livro, né, que é organizado... Estudos da Infância, Educação e Práticas Sociais. Pega aqui, Anny. Aqui, um livro organizado por Manuel Sarmento, Maria Cristina Gouveia, né, que apresenta os estudos da infância a partir da sociologia, da filosofia, da antropologia. Então, é importante que a gente possa estar reconhecendo e de forma dialógica, interdisciplinar. Tem outro aqui também, né, que você trouxe? Isso. Que é de... Deixa eu ver. Ouvindo crianças na escola. Olha que bacana. Pegou aqui, Anny? Bota a mão do lado. Isso aí. Então, é um livro organizado, né, por Marilene Souza
Aí nós temos artigos, né, resultados de pesquisas com crianças, na especificidade mesmo da psicologia, em que temos também como abordagem, para além da que eu usei, a abordagem autobiográfica, das narrativas das crianças da minha pesquisa de doutorado, a gente tem também a etnografia, que é uma abordagem metodológica também muito utilizada relacionada à pesquisa com crianças, né? Então, nós temos aí essas referências. Poxa, minha amiga, esse podcast, ele não é suficiente para falar sobre tudo isso, né? Mas eu sei que você tem bibliografia sua para indicar e enriquecer mais ainda as pessoas que querem entrar nesse universo da pesquisa com crianças, né? Isso. Tem algumas produções, essas produções emergiram do próprio doutorado, do próprio processo de doutorado, mas eu quero aqui destacar 2 produções, né? Quais são essas produções? Um título do livro Pesquisa Autobiográfica em Educação, Infâncias e Adolescências em Espaços Escolares e Não Escolares. Essa obra foi organizada pelas professoras Maria Conceição Passégio, que eu já havia mencionado antes, Martine Elane Baile, Ecleide Cunico Fulaneto e Simone Maria de Rocha. Né, da Rocha, Simone Maria da Rocha. Então, nós temos um artigo, eu e o professor Eliseu Clementino de Souza, Narrativas de Crianças sobre a Escola Rural, Experiências e Aprendizagens. Os 2 estão na internet? Na internet você consegue acessar. Ele foi publicado pela editora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E o outro, né, que é também interessante, principalmente para pesquisadoras e pesquisadores iniciantes, né, que pretendem desenvolver seus estudos com crianças, é esse estudo aqui. Esse artigo, Pesquisa com Crianças em Contextos Rurais, Visibilidades, Aproximações Teórico-Metodológicas e Reflexões. Ele está em um livro que foi organizado por Solange Aparecida de Souza Monteiro. E a obra é Filosofia, Política, Educação e Direito e Sociedade, pela editora Ponta Grossa. Né? Então, são 2 referências que eu penso que são importantes e que vão contribuir para aqueles que desejam desenvolver pesquisa com crianças. No mestrado, atualmente eu estou no programa de pós-graduação, no mestrado profissional em Intervenção Educativa e Social, MPES, lá no Departamento de Educação do Campus 11. E nós temos também, já estamos caminhando para o desenvolvimento de uma pesquisa que também vai ouvir a realidade das crianças dentro de um contexto rural lá no município de Tucano. Né? Então, perto de Feira de Santana. Perto de Feira de Santana. Então, as pesquisas e os meus trabalhos também de extensão, de formação de professores e professoras estão envolvendo os municípios do território de identidade do CISAL. Né? Então, a gente faz essa articulação entre ensino, pesquisa e extensão, trazendo a discussão da infância, da criança e da criança nesse lugar do protagonismo. Maravilha. Olha, para quem quiser saber ou acessar as obras que Patrícia colocou aqui, nós vamos deixar um link na descrição do vídeo. Aí você pode ir lá e acessar de forma mais prática, porque eu sou bonzinho e Anne também, né, Anne? Ô, Paty, obrigado, viu, pela sua presença aqui. Adorei conversar contigo. É sempre um prazer te ter por aqui, viu? Eu que agradeço por essa oportunidade. Quero parabenizar você, né, e Anne, que está ali nos bastidores, por essa importante iniciativa. Ela é uma iniciativa relevante porque ela contribui com a formação de quem nos assiste, mas também com a nossa própria formação, né? A gente sai dessa experiência também numa perspectiva de que contribuiu muito para a construção de aprendizagem. Eu tenho acessado também os outros vídeos e realmente a contribuição do trabalho e dessa iniciativa de vocês é uma contribuição bastante potente. Então, obrigada pelo convite, por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Valeu, minha amiga. Gostou da conversa? Gostou do papo? Gostei demais. E se você gostou também, se prepare, porque na próxima semana a gente vai receber aqui no podcast Só Doutores mais uma mente brilhante. Até lá!